A paz do Senhor, estimado professor e professora da Escola Bíblica Dominical, seja bem-vindos a mais um EBD em Síntese podcast com momento pedagógico. Hoje estamos com a lição de pré-adolescente com a nossa professora Sheila, seja bem-vinda. A paz do Senhor, irmã Rosimar, a paz do Senhor também para todos os nossos professores dessa classe tão especial. Para a honra do nosso Deus, já chegamos na lição de número 7, e até aqui o Senhor tem nos ajudado, né, ao longo desse trimestre, e por que não dizer ao longo de todo esse ano. Graças a Deus, minha querida. Nós temos aqui alguns objetivos a ser alcançados na nossa lição, como ensinar que a paciência é uma virtude, né, da vida cristã, e também reforçar que ser paciente é um estilo de vida adotado pelo cristão, e ressaltar que a paciência é uma virtude produzida nas tribulações. Nós vemos, queridos irmãos, que nos dias de hoje, né, ser paciente tem se tornado um grande desafio. Nós vivemos em um tempo em que tudo acontece com rapidez e muitas vezes queremos ver que nossas orações sejam respondidas no mesmo ritmo. No entanto, nós vemos que a Bíblia nos ensina que adquirir paciência é um dos passos mais importantes para alcançar as bênçãos de Deus. E também que a paciência não é apenas uma virtude, mas é a prova, né, da nossa fé, a prova de fé, é quando aprendemos a esperar no tempo do Senhor. Graças a Deus, queridos, nós estamos aqui com essa lição e a nossa professora Sheila, com sua dica, o que é que a senhora trouxe aí para nós? Irmã Rosimar, em relação a essa temática da paciência, nós estamos vivendo numa era do imediatismo, né? Como com essa questão das redes sociais, a gente tem aquela necessidade, às vezes, de mandar uma mensagem, já querer logo a resposta, e muitas vezes a gente age assim também diante de Deus, como a senhora já falou. E para os nossos pré-adolescentes, essa faixa etária que está em período de transição, né? Saindo da infância para ir para a fase de jovem, de adolescente, de jovem, para chegar à fase adulta, com certeza esses momentos não são fáceis. E aí, nós sabemos que a sociedade como um todo tem uma dificuldade muito grande em esperar, tem uma dificuldade em relação a essa questão da paciência. E pensando nisso, estamos trazendo uma atividade prática, lúdica, e com certeza vai ensinar para essa faixa etária o quão importante é a gente esperar. E aí, para a atividade é necessária a produção de... É necessária a aquisição, melhor dizendo, de alguns materiais, como, por exemplo, balões, para ser distribuído um balão para cada aluno, algumas canetinhas, fita adesiva, também uma caixa com alguns brindes, pode ser pirulito, confeite, chocolate, pode ter também nessa caixinha versículos e um cronômetro, que pode ser utilizado o cronômetro do próprio celular. Né? Todo mundo, hoje em dia, praticamente tem um celular. E aí, como é que funciona a atividade? No início da lição, no começo, é interessante que haja um diálogo por parte do professor, da professora, com a turma, falando sobre essa questão da paciência, né? E aí perguntando a eles por que é tão difícil esperar. Conversando sobre essas situações que nos levam a esperar. Por exemplo, a gente precisa de esperar o dia do nosso aniversário. A gente precisa esperar o término da aula para ir para casa. Precisamos esperar o momento certo de fazer uma viagem. A resposta de uma oração é algo também que a gente precisa de esperar. E perguntar por que é tão difícil ter paciência. Em seguida, a gente começa a parte prática da atividade. Entrega um balão a cada aluno e com as canetinhas que, como sugestão, sugerimos que sejam canetas hidrocor, porque tem a ponta menos fina para evitar que o balão estoure, e são coloridas, né? E aí pede para que cada um deles escreva no balão situações em que eles acham difícil que haja uma espera. E eles vão escrever essas respostas no balão, e aí
a professora vai pedir que ele segure o balão, não deixe o balão estourar, segure o balão até o final da aula. E aí a professora vai discorrer com o assunto da aula. Ao término da aula, aqueles que tiveram a paciência de segurar o balão, a paciência de não deixar esse balão estourar, aí o professor vai trocar o balão por um brinde, que pode ser confeito, chocolate, aquilo que eu já falei no começo, né? E depois ela vai escrever como foi para eles esperar. Então, foi algo fácil? Foi algo simples esperar? Para que aquele balão ficasse ali até o final da aula? Foi simples? Como foi? Então, ela também deve perguntar o que foi que eles sentiram ao esperar. Qual foi o sentimento que eles tiveram nessa espera? E também perguntar em quais situações Deus quer nos ensinar a ter paciência. São 3 perguntas aí interessantes que dá para ser feita ao final da lição. E, por último, a professora ou o professor pode finalizar com a leitura do texto que está em Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8, ou então Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que fala sobre o fruto do Espírito, né? E a paciência é um deles. Então, essa é a nossa dica pedagógica, irmã Rosimar, para a lição do número 7, e que Deus em Cristo nos abençoe. Amém, graças a Deus, querida professora. Essa lição 7, né? Praticando a paciência é uma bênção, né? Porque aí eles vão praticar mesmo essa dica pedagógica, né? Essa sugestão é uma bênção para eles, né? Graças a Deus. Eu também trouxe aqui, querido, como sugestão, né? Uma dica que está como referência o texto de Filipenses 4, versículo 6, né? E a dinâmica tem por título A Jarra da Paciência. Vamos trabalhar aí uma prática, uma atividade prática com nossos alunos. E eu sugiro, professor, essa dinâmica, quando você já tiver colocado, já tiver feito, dado a sua aula, né, já estiver no final, você faz a dinâmica para complementar, né, o aprendizado dos seus alunos. E essa dinâmica, ela tem o objetivo como refletir sobre a importância da paciência, né, e compreender que, assim como a água que nós vamos utilizar precisa de tempo para encher a jarra, nós também precisamos esperar com fé o tempo de Deus para que as bênçãos se completem, né, em nossa vida. Nós vamos precisar, professor, de jarras, 2 jarras transparentes, né, ou então de copos grandes, se você não tiver jarra disponível, 2 recipientes com água, 2 colheres ou copinho pequenos para transportar a água, e vamos também precisar de cartazes com as palavras paciência, impaciência, fé, ansiedade. É? Precisamos também da Bíblia para que seja feita a leitura que eu fiz anteriormente, né? E vamos explicar como vai ser essa dinâmica. Eles vão ficar todos, vocês podem escolher aí os pré-adolescentes que vão participar dessa dinâmica. E aí você vai dividir o grupo em 2 times, né? Vocês podem usar essa palavra time ou grupo, né? E explicar o desafio. Cada participante deverá encher a jarra usando apenas a colher ou o copinho pequeno, levando a água aos poucos. Olha só a paciência que vai ser dos nossos pré-adolescentes. O primeiro grupo que encher a jarra sem derramar e sem reclamar, vence. E o mais interessante é que nós vamos ficar atentos ao comportamento deles, né? Enquanto a atividade acontece, observe as reações dos participantes. Alguns podem, né, se irritar com a demora, outros podem rir, outros desistir. E é justamente essa reação que será o foco da reflexão, né? Então, após o término, fazer a reflexão. E aí nós vamos reunir todos e perguntar: foi fácil esperar a jarra encher? Porque vocês vão disponibilizar para eles os copinhos pequenos e as colheres pequenas, né? As colheres. Então, vai ser difícil de encher ali. Então, com certeza, vai ali testar a paciência dos nossos pré-adolescentes. E aí vocês vão questionar como se sentiram com o processo demorado. E aí vai vir a grande reflexão, explicar que, como a jarra precisou de tempo para ser enchida, as bênçãos de Deus também chegam no tempo certo. Quando nós tentamos apressar as coisas, nós acabamos derramando a água, né? Simbolizando aí, ou seja, perdendo a oportunidade por falta de paciência. Então, querido professor, essas são as dicas, da lição de hoje. Somos gratos a Deus pelo privilégio de servir.
Somos gratos ao pastor Martins e ao DENEC pela confiança. A nossa professora Sheila com suas considerações finais. Amém. E assim, meus irmãos, nós chegamos, né, ao fim desse podcast das dicas pedagógicas. Que essas dicas tragam é, um, um, um novo olhar para essa questão da paciência, que possa reacender o seu trabalho docente em sala de aula e que elas venham frutificar na essência da palavra de Deus. Então, que Deus os abençoe, continue conosco nos próximos episódios e estamos aí, né, chegando já na reta final do quarto trimestre e que Deus em Cristo continue abençoando a todos. Amém, querido professor. Lembrando que esse canal é abençoado, professor, é feito para você. Compartilhe, se inscreva, pois aqui traremos sempre dicas e orientações pedagógicas para as suas aulas. Que Deus abençoe.